perseguição política que está acontecendo da parte da esquerda para ele, segundo ele é uma perseguição política, está aparentemente bem tranquilo na entrevista, né, mostrando que muitos que estão falando aí que ele vai ser preso e tudo mais, aparentemente o Bolsonaro está tranquilo em relação a isso, e a Bárbara está perguntando para ele agora, ela acabou de fazer uma pergunta muito interessante, que ela falou assim, o senhor se sente como um pedreiro que veio e alisou o chão, pavimentou a obra, e de repente veio um cachorro e começou a pisar, né, nesse cimento molhado, bagunçando tudo que foi feito lá atrás, e ele está com essa resposta aqui. O que eu peço de vocês, participem, gente, tá? Deixa o seu comentário aqui, seja você esquerda ou direita, seja você um patriota, uma pessoa que quer um Brasil limpo, você tá aqui num canal isento, tá? Que não é manipulado por ninguém, ninguém vem aqui falar, Thiago, você vai falar a favor do Bolsonaro hoje, ou você vai falar a favor do Lula, tá bom? Não, ninguém fala nada. Você está diante de um jornalista independente que está aqui para colocar as opiniões de acordo com o que eu penso e de acordo com o que eu leio, né, a leitura política que eu tenho do Brasil desde os meus 0 anos de idade até agora, 43 anos. Ainda estou aprendendo muito, mas já sei bastante coisa em relação à política, principalmente dos bastidores, que não chega para a grande população, e eu venho aqui trazer de coração aberto. Então, por isso que a sua participação é fundamental para esse debate político, para a gente conseguir um Brasil mais limpo, um Brasil melhor politicamente, um Brasil transparente, né? Por que esse revanchismo todo, o governo atual querendo a todo preço colocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na cadeia? Parece que é um ego pessoal, né, do presidente atual, querer fazer com ele o que fizeram, querer fazer com o ex-presidente o que fizeram com ele lá atrás, na minha visão, muito merecidamente, porque realmente ele é um réu, não um réu confesso, mas um réu julgado em 3 instâncias pelo Tribunal de Curitiba, que eu sempre elogio, um Estado limpo, um Estado que nunca foi corrompido por político algum, e ele tentou fazer uma narrativa de revanchismo, né, uma narrativa de que o Sérgio Moro queria o trono dele, na verdade, e por esse motivo acabou aí se colocando como um coitadinho, né, quando seria muito melhor ele falar que realmente ele cometeu os crimes que foram cometidos lá atrás, pedir desculpa para a população e governar o país, e não ficar tentando prender o ex-presidente com coisas de presente e tudo mais. Eu tenho a minha opinião formada, eu já vou trazer para vocês o que na verdade está acontecendo, né? Por que o Lula descobriu essa gafe do Bolsonaro, que na minha opinião é uma gafe, né? Mas não, será que esse dinheiro passou pela conta do Bolsonaro? Ou será que ficou ali na família do Mauro Cid? Será que esse secretário de ordens vendeu o produto para dar na mão do Bolsonaro? Será que o Bolsonaro, nessa altura da vida, precisa do dinheiro de uma joia que ele ganhou de presente? Será que era isso que ia mudar a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro? Não sou assessor do Bolsonaro nem nada, mas é o questionamento que eu trago aqui para vocês. Quero a opinião de vocês aqui no chat, assim como está fazendo a Janaína Rodrigues, né, ela quer a CPI das joias, a Sivani Aleixo, o pastor Júlio César, a Nara, a Sônia, a Antônia, estou lendo todos vocês aqui, os melhores comentários a gente vai colocando no decorrer da nossa live, tá bom? Participe, chegue mais aqui, patriota brasileiro, e se inscreva no canal, tá? Seja inscrito, que a gente está chegando aqui a 70 mil inscritos, graças a você que já entendeu o espírito da coisa e já entendeu a independência do jornalista que aqui vos fala. Deixe também o seu joinha e compartilhe essa live nos grupos de WhatsApp. Vamos ver, olha lá, a Ana Cláudia está falando, as joias eram dele. Não eram dele, viu, Ana? As joias foram presentes para o Brasil, né? Não é de ninguém. Eram dele ou da presidência? Você está falando que a joia era do Cid, no caso, as joias que ele vendeu? Se foi, também não tem crime algum, mas estão falando que eram presentes, né? Vamos apurar, vamos ver o que a Bárbara está falando aqui agora com som, hein? Agora chegamos de verdade. Fala, Bolsonaro. Para compensar aquela renúncia de receita. E vinham fazendo material para energia solar, pneus de tratores, já voltou, tá? Pneus de tratores, peças de tratores também, pneus de caminhões, jet ski, veleiro, videogames. Galera do game deve estar assim, chateada, pensativa, né? Das escolhas, más escolhas que fizeram. Muito garoto não pensa nisso, porque o papai é que banca, né? Exatamente. Mas jovens cresçam, paguem boletos. O game virou uma atividade no Brasil. Não pode negar isso aí. Virou claro que não. Até na pandemia, muita gente participava de videogames, e um dado que eu tive, parece que é verdadeiro, que mais as mulheres jogam do que os homens.
Bom, não sei se a gente joga em mais quantidade, mas a gente joga melhor. Talvez pela atividade, muitas vezes a mulher em casa, por causa do filho, deu uma folguinha para lá jogar, talvez por causa disso, mais mulheres jogando. Então, além de outras coisas que nós fizemos, aí seria a reforma tributária, basicamente. Por exemplo, a questão do IPI, nós reduzimos em 1/3. E o Paulo Guedes falou que podia reduzir 100%. Então, a gente ia deixar para próxima agora. Agora, muita coisa nos ajudou. Quando você facilita a habilitação, você dobra o número de pontos para o cara perder a carteira, né? Até a habilitação para hidroavião nós resolvemos, que era um negócio complicadíssimo. Para falar, o que interessa? O Brasil é uma pista de pouso. Né? Os grandes marcos, né? O marco de saneamento, que ele mexeu, agora resolveu não mexer mais e está havendo uma outra maneira de mexer. Mas acho que vai mexer mais, porque o Senado já avisou que isso não passa. Então, pode ser para evitar uma derrota, ele está naquela de não vou mexer mais, o que seria uma derrota óbvia porque não tem nem explicação, parece que é uma vingança do povo. Não, Com o YouTube Music Premium, você tem... Pois é, a gente está aqui contextualizando novamente, tá repercutindo aí a entrevista que a Bárbara Te Atualizei fez com Jair Messias Bolsonaro. Tá falando de tudo, hein? Tá falando de tudo. Vamos prestar atenção. Troca de apoio político. Não tem como dar certo. O marco da cabotagem também, você fala em água, né? Percurso aqui de navegação de interior, na costa do Brasil, também nós arrumamos e por decreto nós acertamos muita coisa. Você muitas vezes tinha que levar um material grande, pesado, de Porto Alegre para Fortaleza, ia por rodovia. Além do problema de desgaste na rodovia. Acertamos isso aí tudo. E vai a informações agora que vai rever todas essas questões também. A questão do marco ferroviário, até o marco específico do Tarcísio, porque ele é da arma de engenharia da academia, depois fez um IME lá no Rio de Janeiro. E o Ministério do Tarcísio tem contratado para os próximos 10 anos R$1 trilhão. A questão do marco ferroviário não é nada do governo. Nós apenas demos o norte, facilitamos e a garantia jurídica para o pessoal investir nessa área. Então, nós temos, na hora de 20 mil quilômetros, já pré-acertado, né? Coisas particulares, obra privada, não sei se vai para frente, porque a insegurança voltou a bater bastante forte aqui no Brasil. Outras obras, as ferrovias também, faltavam 1.500 quilômetros, 4.100, saiu do Maranhão, Tocantins, Goiás, chegamos no Porto de Santos. Faltavam para concluir 1.500, é iniciativa privada. Mas o governo tem um poder enorme de atrapalhar. Então, as licenças ambientais, em pouco tempo, em 2019 mesmo, nós arrumamos tudo isso aí e já está funcionando a rodovia. Até tem uma pessoa que foi inaugurar outro dia, não conseguiu. O cara conseguiu em 5 meses fazer 1.500 na ferrovia. Legal, o cara bacana. E nem a China consegue fazer isso aí, mas deixa para lá. Então você começa a ver uma coisa fantástica também, com decretos prontos, publicados, as eólicas offshore. O que é isso? As eólicas no mar. Então já tudo acertado para você botar lá os cataventos, um passo de 90 metros. E por que o Brasil e não outros países? Aqui não tem vendaval, não tem tufão. A costa, em grande parte da costa, chega no máximo 30 metros. Aí fora tem que botar 100 metros. Imagina amarrar uma eólica, um catavento a 100 metros. Ia ficar difícil estocar vento, presidente. Aguentei. E ali a estocagem seria através do hidrogênio verde, né? Você podia estocar o hidrogênio, não a energia. E a produção era o equivalente a 50 Itaipus. E que ponto está isso hoje? Está em decreto. Não sei se o pessoal vai ter coragem, a iniciativa privada, por vezes eles esperam um pouco mais, ver como é que fica o Brasil.
E tinha ainda, que você disse há pouco tempo atrás, um vento de cauda à economia. Já começa esse vento de cauda. O avião tem que vencer tudo isso com energia própria. Pois é, isso foi até noticiado pela grande mídia esses dias, mostrando que para o mesmo período do ano passado nós tínhamos um superávit. Sim. E agora nós temos um déficit. Eu até fiz uma brincadeira, falei assim, na época estava despiorando, então agora está desmelhorando? Como é que isso está funcionando? Nós entregamos ano passado, se não me engano, foi um superávit em torno de 50 bilhões. Sim. Agora, até o primeiro semestre, está em dívida, 50 bilhões. Então, está 100 a diferença. Outra coisa, estou vendo o governo se gabar sobre a inflação está caindo. Só que a inflação está caindo, mas se conta os últimos 12 meses, Sim. que pega 6 do meu governo, dentro desses 6 tem 3 de deflação. Não, mas, presidente, tem uma coisa muito mais importante ainda que eu não vi se as pessoas estão se atentando, que a inflação ela está sendo controlada de maneira artificial e isso ainda não foi apontado pelos especialistas, como, por exemplo, a questão da Petrobras. Vamos falar aqui de Petrobras, que parece ser anunciada. Eu peguei informes aqui, eu tenho contato com algumas pessoas da economia que acompanham, estão trabalhando aí fora. Realmente tem uma bomba relógio aí na questão do petróleo. E outra coisa, quando você aplica, vende papéis nossos em bolsa aí fora, né? Papéis da Petrobras, os caras sabem, tinha uma PPI, tinha isso, tinha aquilo. Quando o pessoal derruba tudo isso e você não paga mais dividendos, a esquerda bate no peito, acabou a dividendo, mas lá fora o pessoal vai judicializar. Como os Estados Unidos judicializou a Petrobras no passado, e a dívida altíssima, nós pagamos, mas veio para nós o dinheiro de volta. Foi uma concessão deles lá. E você pode ver, o Temer pegou a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões de reais. Uhum. Ele pagou mais ou menos um terço disso, o governo dele. O meu governo pagou um pouco mais de um terço do montante inicial, mas tem uma dívida ainda grande lá. E a sinalização agora é que a Petrobras vai ter que reajustar o preço do combustível. Exatamente, mas esse é o ponto. As últimas análises... Dá uma pausa aqui para a gente. Olha só, então. Aqui ele esqueceu de um detalhe, né? Quem está segurando a inflação nesse país aqui, na verdade, se chama Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que está sendo massacrado aí pelo Lula. Agora teve uma quedinha na Selic de leve e estão falando dos juros artificiais praticados aí, que a Petrobras daqui a pouco explode. O preço do combustível fica oscilando, né? E eles ficam aí segurando para dizer que a inflação é do combustível, né? Se você está chegando agora, meu nome é Thiago Parigiani e estou aqui repercutindo a entrevista exclusiva que Bolsonaro deu à grande influenciadora Bárbara Te Atualizei. Tá? Ele está falando aqui de tudo que vem acontecendo nesse processo do novo governo, das perseguições políticas. Ele está abrindo ali o coração. É raro a gente ver o Bolsonaro em entrevistas depois da perda da presidência, então acho importante a gente trazer esse contexto aqui para você. Tenho aqui um parecer das joias que eu vou trazer aqui, tive uma informação em off, vou rasgar aqui ela para vocês no finalzinho, mas peço que você interaja, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu joião aqui com a gente e faça parte dessa família de quase 70 mil brasileiros patriotas que querem um Brasil mais limpo, melhor e transparente, tá bom? Volta aí, Bárbara, pode falar, vamos lá. A inflação, ela veio em deflação, principalmente puxada pela queda do preço da gasolina. Só que, nesse momento, nós saímos do PPI, que era um plano seguro para a estatal, que é nossa. O senhor, mesmo em período eleitoral, mesmo em ano eleitoral, o senhor manteve o PPI para preservar a estatal, acredito eu. E hoje nós temos a Petrobras fora do PPI, com defasagem de preço, com o retorno dos impostos. E hoje Jean Paul Prats anunciou, ontem o Jean Paul Prats anunciou que não estava aguentando mais segurar o preço, que estava seco. Teve uma reunião com o Lula hoje, no dia dessa gravação, e agora ele falou que vai segurar mais um pouquinho. Até quando a Petrobras vai conseguir segurar isso de forma artificial? Entender, arredondando números, no meu governo estava $100 o preço do barril. Estão pressionando o preço aqui dentro, lá para cima. Caiu para 70, agora voltou para 80. Mas está baixo ainda. Uhum. Tá? E eu consegui, junto com o parlamento, não foi com a caneta BIC, nós conseguimos zerar os impostos federais de todos os combustíveis.
álcool, diesel, gasolina e gás de cozinha. E eles voltaram agora. E botamos um teto do ICMS. Tinha estado que cobrava 35% de ICMS e mais 2% de fundo de combate à pobreza. Então tinha um estado aqui que cobrava R$ 2,32 de ICMS o litro da gasolina. E tinha coisa que não era era tributado. Tudo bem, então botamos o ponto final nisso. Também botamos um teto no ICMS da energia elétrica, que baixou bastante lá fora. E o governo pegou esse vento de cauda nosso, e cada vez não, que não foi de uma hora para outra, tudo que foi diminuído de impostos, IPI, etc., a gente estava mês a mês arrecadando mais. Sim. Até a tal da curva de Laffer, né? Sim, que ninguém tinha ouvido falar até o senhor colocar em prática para ver que funciona. Eu sempre gostei de estudar, né? Eu tinha conhecimento um pouquinho, conversei com o Paulo Guedes na época, até falei pela curva de Laffer, olha no retrovisor, estava lá atrás, eu tenho que trazer ela no retrovisor, de preferência botar na frente, que você desestimula a sonegação. Sim. Então, o imposto é muito alto, você vai sonegar. Tá? O que vai ver com essa reforma tributária, porque o que está pintando de aumentar de carga tributária não está no gibi. Bem, então olha só, os combustíveis estavam teto ICMS 17%, zeramos o imposto federal. E como caiu o preço do petróleo, ele tinha margem para diminuir, botar gasolina hoje em dia 3,50 o litro. Sim, mas o que ele fez? Ele reonerou. Sim. Ele voltou a cobrar imposto federal dos combustíveis. E tem uma historinha meio complicada, depois você explica no hora de folga, né? Porque ele passou a cobrar menos do álcool para atender aqui os usineiros. Os brothers. Tá? Porque o preço do álcool acompanha ali, a gasolina está aqui, o álcool está aqui mais ou menos 30% abaixo. Então o preço subiu, não tem que pagar mais imposto, alguém ficou com essa diferença aí, mas deixa eu falar. Bem, então está nesse pé. E agora, com essa pressão do preço do combustível, se ele vai ter que reajustar, ou então vai voltar o endividamento da Petrobras. O povo lá na frente, um dia, vai ter que pagar a conta, como pagou no governo Temer e uma parte do meu governo também. E dizer que o preço alto da gasolina, eu entreguei a gasolina a partir de R$5. Sim. Chegou a bater 8? Sim. Mas foi a pressão da pandemia e da guerra lá fora. Esse é o ponto. O senhor pegou uma pandemia, uma guerra que tinha acabado de estourar, e mesmo assim o senhor não cedeu uma pressão populista, que seria a saída do PPI, que para a estatal que já foi quebrada, era uma segurança. Hoje, a sensação, para quem assiste de fora e consegue acompanhar a novela, parece uma reprise do que aconteceu lá atrás e está sendo feito novamente. A questão não é se vai acontecer, a questão é quando, que foi o que o Jean Paul Prats, indicado pelo Lula, que não deveria, devido à lei das estatais, que eles derrubaram para nomear os amigos. E agora ele está dizendo, ontem ele disse, não sei por quanto tempo a gente consegue segurar, está secando. Ele falou ontem. Hoje, após uma reunião, ele disse, não, o Lula pediu para segurar mais um pouco. Até quando eles vão conseguir segurar isso de uma maneira artificial? E mais, até quando a Petrobras aguenta? Até temos um probleminha aí, né? Porque eu falo temos porque eu estou dentro do Brasil. Todo mundo está dentro do Brasil. É o novo cara do IBGE. É conhecido como torturador de números. Ele bota para baixo. O cara criticou o Pix. Sim. O Pix nasceu no nosso governo. A nota do Banco Central é bem clara, né? Que foi desde 2019 2020 que tudo foi feito. Né? Isso a ideia existia lá atrás? Existia lá atrás. Não vou negar isso aí. Assim como desde quando o homem ele queria ir para a Lua. Então, não foi o primeiro homem que quis ir para a Lua que foi o americano. A glória é dele lá. E nós, no Banco Central, Roberto Campos, a equipe do Banco Central, estão de parabéns, criaram o Pix. Eu sempre falei, sem taxação, sem uma CPMF digital, que agora já parece que está tudo para voltar, com pessoas jurídicas, depois com pessoas físicas. Você pode ver. Eu recebi de doação 800 mil pessoas doaram para mim. Dá um breakzinho para mim aí. Ó, só para acolher você que chegou agora aqui, a gente está aqui. Você está no canal Consignado Inteligente, comando do Thiago Parigiani, sou jornalista, tá? Sou isento, não tenho patrão para me nortear a orientação política, então eu venho aqui e trago a verdade para vocês, analisada, de acordo com o que eu acredito, com os meus 43 anos de vida e de experiência. A cada dia eu aprendo um pouco mais com vocês, inclusive, sobre política, e tudo aquilo que eu recebo de bastidor, eu recebi um bastidor do porquê
que está sendo investigada essa questão das joias, e é isso que eu vim trazer aqui para vocês. No finalzinho eu vou contextualizar. Peço que você fique comigo aqui, se interaja, tá, no chat, deixe o seu comentário, o seu joinha e principalmente se inscreva aqui no nosso canal, fortaleça, porque é só assim que a gente vai fazer esse país acordar novamente. O gigante tem que acordar, muitos já defendem a questão de ir para a rua, né? Eu sou um dos defensores de que está chegando o momento de realmente acontecer algo parecido com o que aconteceu em 2003, e você está aqui comigo, tá? Um jornalista isento de salário, de empresa por trás, passando a minha ideologia, porque o dia que eu tiver que vir aqui para o YouTube mancomunado com algum canal de comunicação que queira que eu fale o que ele quer que eu fale, eu não virei mais, tá? Então peço o seu apoio aqui no nosso canal independente. Quem quiser ajudar um pouco mais do que os inscritos, seja membro aqui, tá? Com R$ 2,99, bem baratinho ao mês, você pode ajudar o nosso canal a ficar com essa independência por muito mais tempo, tá? Sempre seremos independentes, mas você pode contribuir. Então compartilhe nos grupos de WhatsApp e vamos lá, reverberando aqui a entrevista que Jair Messias Bolsonaro deu a Bárbara Te Atualizei, uma grande influenciadora política do nosso país, falando sobre o governo Lula. Foi a primeira vez que Bolsonaro expôs essas situações todas e a gente está aqui contextualizando. Agora ele falou da Petrobras, né, que o Lula, se quisesse, teria condição de deixar a gasolina a R$ 3,50. Tá R$ 3,50 a gasolina aí, meu querido, no seu estado? Fala aqui para mim no chat. Volta aí, Bárbara, fala com a gente. De cartação, ou o montante, o número de doações em cima do montante. Olha quanto dessas 800 mil doações para mim iriam para o governo. Agora, os bancos perderam um pouco comigo. Eu atrapalhei a vida de muita gente, tá? Até estatais. Eu peguei com praticamente sem lucro, né? Um pequeno prejuízo que dava, entreguei com lucro de 170 bilhões. Para onde ia essa grana toda? Você pegar no feijão com arroz, entreguei os Correios com 5 bilhões em caixa, com avião comprado. Tá? Muitas estatais, se você pegar os próprios Correios, né? Dá pena do pessoal do Correio. O mais humilde ali, que é o carteiro, está no contra-cheque dele para acabar em 2030, R$ 500 por mês de extra de fundo de pensão para compensar o rombo do fundo de pensão deles, que é o Postales. Por que o rombo? Você fala, como é que um cara ganha dinheiro no fundo de pensão? Então, o pessoal que lá atrás, né, do PT, né, botou lá, eles aplicam no mercado, fazem compras, fazem negócios para que aquele fundo ele cresça e possa pagar uma aposentadoria boa para os seus servidores. Eles compravam papéis, por exemplo, de empresa da Venezuela. Quebrada, compravam. Nossa. E depois, um aviãozinho lá, uma bandeirinha atrás, né? Buscar alguma coisa, não sei o quê. Ótimo o senhor ter mencionado Venezuela, porque uma coisa que o senhor fez no seu governo também foi mostrar como que os governos anteriores ao do senhor usavam o dinheiro do BNDES. E aí o que nós vimos foi que a gente emprestava dinheiro para muitas ditaduras, inclusive, e a gente recebia em charuto, na verdade não recebia. Foi até prometido charuto e não chegamos sequer a receber. Se eu não visse, eu não acreditava. Eu vi o contrário. Parecia um meme. Eu não acreditava, a garantia seria um charuto. Parecia um meme. Só que agora o discurso é o seguinte, não, nós vamos fazer de novo. O que eu vejo? Olha só, eu costumo trazer para uma família o problema. Imagina nós somos casados. Eu faço um empréstimo e você é fiadora. Então a gente vai viver com nossos filhos aqui uma maravilha, né? 1, 2, 3 anos. Só que depois eu te abandono, vai embora. Daí você fica com a dívida. Daí nossos filhos ficam falando, poxa, com o papai a gente vivia bem, mamãe aqui, uma madraça essa mãe aqui. E depois que você paga a conta, daí você volta para esse marido caloteiro. E começa a história tudo de novo. Esse é o Brasil. Então, é uma relação de amor para com caloteiros. Sim. É até um jeito bonitinho de falar. Eu falaria que é amor a ditaduras, porque nós temos várias, né? Inclusive, nós financiamos muitas coisas que aqui nós não temos e não recebemos nossos charutos. Olha, eu lembro de um livro de psicologia de 75, mais ou menos, que eu era cadete em Resende e li. E tinha aula de psicologia lá. E tinha um capítulo que dizia mais ou menos o seguinte: oh, meu Deus, por que esse bem que eu tanto amo me afasta? O bem que me destrói me aproxima. Tinha um capítulo que falava sobre isso. Parece que tem
ele tem vontade de se aproximar do perigo. É o que o Brasil faz. Você mostra para os caras de esquerda, né? Eu não culpo o eleitor do PT, eu não dou pancada nele, eu converso com ele. Tá? Quando aparece um cara, não vem aqui, não sei porquê, não vem aqui, mas a gente conversa. Para mostrar que tem um ditado que sempre é atual, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Você vê uma pessoa humilde, aí, vivendo com muita dificuldade, recebe o Bolsa Família, ele acha que nunca pode piorar. Pode, se o Brasil, se a economia não rodar, não vai ter quem vá trabalhar para gerar imposto, para pagar aquela Bolsa Família para essa pessoa. Uma reação em cadeia. Duplicar o valor médio do Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Para fazer isso, você tinha que parcelar o tal dos precatórios. Aquelas dívidas que a União tem que pagar. Uhum. E quando nós precisamos disso, porque teve uma inflação bem maior do que o normal nos alimentos por ocasião da pandemia. Nós fomos no parlamento. E acredite, os deputados do PT da Câmara, todos votaram contra o parcelamento dos precatórios. Que se não tivesse sido aprovado, não teríamos como pagar o Bolsa Família de R$600 para eles. A questão dos combustíveis. Pessoal, só para dar uma contextualizada, vocês estão no chat, está muito legal o debate aqui, tá? E eu ponho comentários da esquerda, da direita. Aqui é um canal apartidário, tá bom? A gente é a favor do Brasil. Eu quero um Brasil diferente, né? Eu quero um Brasil melhor, né? Diferente de um Brasil que a gente está tendo que reassistir, um Brasil que já teve 2 mandatos lá atrás e depois mais 2 com uma outra pessoa e caiu, né? Foi empichado, um Brasil empichado. E aí depois que veio o Bolsonaro, a gente teve uma esperança, e depois acabou essa esperança. É isso que eu quero, tá? Eu não quero a volta de A ou B aqui, eu quero que a gente tire esse país a limpo, que acabe com sujeiras, que tirem o mandato de um deputado eleito, como foi o Deltan Dallagnol, que tirem da ameaça de morte o senador eleito Sérgio Moro. Esse país que eu quero, por esse país que eu luto, tá? Então, fiquem à vontade para o debate aqui, tragam colocações inteligentes, como vocês estão falando, como vocês estão fazendo, que a gente vai colocar aqui sim. E deixe o seu joinha e, principalmente, se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, para você se inscrever. Clica aqui, se tiver escrito inscrever-se, é porque você não é nosso inscrito. É de graça, tá bom? Não vai pagar nada, não. Se chegar um boleto aí na sua casa, eu pago. Clica no inscrever-se e ativa o sininho, que aí toda live que a gente fizer em prol do nosso Brasil, você vai estar aqui presente com a gente, tá bom? Pode seguir, entrevista da Bárbara, te atualizei, exclusiva com Jair Messias Bolsonaro. Quando nós acertamos, eu tenho um exemplo, 0 os impostos federais, 0. E bota um teto no imposto estadual. Toda a bancada do Senado, do PT, votou contra. Porque eles queriam o caos, que o pessoal ganha de média 190 de Bolsa Família, gasolina R$ 8, R$ 9, para chegar na campanha, tá vendo? Eu vou resolver esse assunto. Sim. Não iam resolver. É o criar o problema para vender a solução. Agora, você pode ver, o grande problema nosso de combustível, alguns falam, o Brasil é mais que autossuficiente em petróleo. É verdade, exportamos. Mas não temos refinarias. No início do governo Lula, lá, 2003, 2004, ele começou a fazer 2 refinarias no Nordeste e uma no Sudeste. E enterrou 90 bilhões de reais e não fez nenhuma. E sabemos que virou caixa para escândalos de corrupção. Né? E a minha ida, por exemplo, a conversar com o Putin em fevereiro do ano passado, além dos fertilizantes, nós negociamos o fornecimento de diesel para nós. Porque você depende do diesel. E quando você depende, o mercado lá fora faz o preço. E o preço lá de fora é que vem aqui para dentro. Pois é, agora não mais, né? Agora vamos pagar um preço, estamos recebendo um preço de populismo e vamos receber depois. É aquela coisa, você está plantando chuva para colher o quê? Olha só, o que é comum no político, do vereador ao senador? Ele quer ajudar o dinheiro dos outros. Daí é igual a mãe, muitas vezes a mãe que é gastona, o marido não, que é gastona, quer dar um presente que não comporta um orçamento familiar. Faz um empréstimo. Vai ter que pagar esse empréstimo depois. Tá? E funciona dessa maneira. Você pode ver, o Paulo Guedes já chegou a ter... Qual político que fala isso, né? Qual político que fala abertamente assim? Talvez seja esse
o grande trunfo do Jair Messias Bolsonaro de falar a linguagem apolítica, às vezes. Mesmo ele sendo um grande político, deputado de vários mandatos, ele tem essa visão apolítica, né? E aí, quando ele traz o que o vereador quer, o que o deputado quer, ele é o mais sincero possível, porque ele fala que quer ajudar com o dinheiro dos outros, porque o Estado não gera renda. Vocês já pararam para pensar por que nós somos os patrões dos nossos políticos e não devemos bater continência para político algum nesse país? Porque o Estado não gera receita. O que é o Estado não gera receita? O Estado não produz riqueza. O Estado não monta empresa. O Estado, né, ele só arrecada os impostos que os empresários pagam, que o seu patrão, se você for funcionário, paga. Você, como funcionário, tem lá o seu desconto lá no seu olerite de impostos que você paga. O seu patrão também paga. E aí o Estado administra isso. Então, quando chega um vereador e fala, eu vou fazer o... Tá, você pode fazer, mas o dinheiro é nosso. De verdade é nosso. Então, quando ele fala essas coisas assim, que o vereador, o senador, o presidente quer fazer, você vê, da mesma forma que o presidente não tem que pôr dinheiro do Brasil na conta dele, ele também não tira dinheiro da conta dele para pôr no Brasil. Tá entendendo? O político, ele só ganha, né, o salário dele, que vem dos tributos, dos impostos, mas ele não injeta esse dinheiro na economia. O dinheiro é administrado, né? Chega lá os tributos, o DARF que você paga aí, que já você paga aqui, ele emana em Brasília, né? Aparece lá, brota lá na conta do DARF aquele monte de dinheiro. Você paga o pedágio, você paga o IPTU, você paga o IPVA. Então, quando ele traz isso, ele fala, você reflete, né? E isso é que fez a popularidade do Jair Messias Bolsonaro aumentar tanto nesse governo dele. Ele fala a linguagem do povo. Quanto que o Lula falaria isso? O Lula quer a máquina encharcada, quer impedir que você saque seu FGTS, segurar o dinheiro do povo ali, para ele poder administrar da melhor forma, mandar para a Argentina, mandar para a Venezuela, mandar para Cuba, mandar para os parceiros comunistas que ele tem, o que acaba sendo uma vergonha. Mesmo você que seja da esquerda aí. Pô, cara, o que ele tem que querer ser parceiro do Nicolás Maduro, meu? Se tem um país da América do Sul aqui que ele tem que querer parceria, é o Paraguai, que está com a economia melhor que a nossa. Agora, do Nicolás Maduro, o povo está fugindo dele ali, ditador comunista, aí não, pô. Então, até a esquerda tem que parar e repensar esses atos. Então, não é questão de ser direita, é questão de enxergar as gafes da esquerda às vezes e falar, pô, será que é o melhor caminho? Ajudar a Argentina na economia? Será que a nossa economia está bombando para a gente não se preocupar com a nossa economia primeiro, antes de ajudar a Argentina a troco de charuto, de Cuba, de Venezuela, como a Bárbara bem colocou ali? Segue o baile. Tem uma dúzia de ministros na minha frente e pedi a cabeça do Paulo Guedes. Por causa disso. A velocidade para se ter mais dinheiro para atender. É que o governo do PT fez agora. Ele arrombou o teto, arranjou mais quase 200 bilhões de reais para gastar. O próprio orçamento do Tarcísio, da Infra, tinha 7 bilhões por ano, agora passou para 20, 3 vezes mais. Mas isso é uma preocupação que tem que pagar essa conta. Exatamente, você tem que pagar essa conta. E a preocupação atual é a questão da desaceleração econômica que a gente está vivendo. Nós temos aí uma regressão de arrecadações, por mais que você aumente os impostos e cobre mais impostos, as pessoas estão consumindo menos. Isso seria, na visão do senhor, uma insegurança? As pessoas estão com medo de gastar e por isso não querem investir? Ou é outra coisa? É natural gastar, é natural a pessoa até economizar. Alguns têm cabeça, mas a maioria é natural economizar. Eu não sei o número exato, mas o saque de janeiro para cá, por dia, entre poupança e aplicações, está na casa de R$1 bilhão. Quando você fala em poupança, quem tira dinheiro da poupança? Geralmente é o mais pobre. O pobre que investe na poupança, até perde dinheiro muitas vezes, né? Então é sinal que a classe média, a classe mais humilde, está tirando o que tem na poupança e quando tira é para comer. Ele faz um plano desastrado aí para comprar carro popular. Gasta, acho que R$1,5 bilhão aí, não resolve nada. Podia diminuir o IPI, como estava diminuindo. Aí diminui de novo o IPI, você atende a todo mundo.
Porque o governo sempre vem com aquela conversa de pobre e rico. Ah, você está passando mal, porque aquele cara está passando bem. É a estimulação da luta de classes eterna. Esse novo cara do IBGE, o Pokémon, né? O Pokémon. Ele defende que o governo quer agora uma nova tabela para imposto de renda. O que é a nova tabela? Vai diminuir? Não, está na cara que não vai. Ele vai aumentar no mínimo para 35%, de 27,5% para 35%, a alíquota máxima. Esse, o Pokémon aí, ele já defendeu o imposto de renda 60%. Sim. E uma coisa que vai estimular muito a economia aqui é o imposto progressivo na herança, se o Senado, porventura, aprovar. Você tem uma fazenda, por exemplo, ainda bem, né? Ela produz, né? Senão o nosso agro, onde nós estaríamos. Vamos supor que o dono da fazenda venha a falecer, com 90 anos de idade. Temos ali herança, talvez a esposa, ou se ele for viúvo, os filhos. De quanto vai ser esse percentual do imposto progressivo? De acordo com o tamanho da fazenda. Pode chegar, vou chutar aqui, 20%. Ah, os filhos não podem pagar? Então vamos pegar 20% da fazenda e destinar à reforma agrária. O próprio Haddad falou que os filhos eram parasitas. Pô, a gente vai andar por aí, o filho não tem carteira assinada para trabalhar na fazenda do pai. O cara rala igual desgraçado. Não, inclusive vamos colocar aqui agora a declaração da Haddad. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai, o Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Posso falar também mais de estatais? Uma que eu cito o exemplo. Vocês conheciam a Itaipu Binacional como uma geradora de energia, nada mais além disso. Sim. Nós chegamos... Vou fazer um parênteses aqui, um parênteses econômico nessa conversa aqui, que também passou batido, né? A questão que eles falaram, olha, o pessoal está sacando menos, está investindo menos, a Bárbara levantou essa lebre. Na verdade, gente, a nossa Selic alta, tem gente que manja de economia aqui, tem gente que não entende, né? A Selic, ela norteia o valor do dinheiro no nosso país. Então, como a Selic está em 13,75, hoje está em 13,25, baixou 0,5%, o dinheiro de quem tem dinheiro guardado está rendendo muito, tá? Dificilmente o dinheiro rende 1% ao mês. E agora, com essa Selic alta, com facilidade você encontra investimentos que dão 1% ao mês. Então, fazendo uma conta de padaria aqui, a pessoa que tem 100 mil reais guardados, está recebendo todo mês R$1.000 sem fazer nada. Entendeu? E isso aí faz com que deixe de ser investido. Você não vai pegar seus 100 mil reais e montar um comércio que você não sabe se vai te dar R$1.000 limpo por mês. Hoje em dia, quem é comerciante sabe como é que tá. Tem comércios que não se pagam. Tem comércios que fecham o mês no 0 a 0. E quando fecha no 0 a 0, levanta a mão para o céu, porque pagou um funcionário, conseguiu de repente pagar uma escola do filho ali dentro desse 0 a 0, ou muitos nem consideram 0 a 0 e ficam no vermelho de uma escola de filho, né? Mas a pessoa não arrisca por isso, está rendendo bem. Baixando a Selic, vai gerar uma zona de desconforto aí para esse cara que tem dinheiro guardado, e ele vai falar, pô, não está rendendo mais nada aqui e vou tentar injetar numa outra situação. E aí ela vem falando do Lula, que traz essa questão dos carros a preços populares e não sei o quê. A esquerda tem um discurso que eu fico muito chateado, porque eu, como empresário, eu fico olhando que o funcionário ou quem não é empresário é tratado às vezes como um peão, né? O que é um peão? Uma pessoa medíocre, que pensa pequeno, que se satisfaz com uma picanha na mesa e um carro zero na garagem. Mas o que adianta você ter o carro zero e a picanha e não ter dinheiro para pôr gasolina ou não ter dinheiro para comprar o carvão para a churrasqueira? Então, esses discursinhos populistas, baratos, que fazem o pobre do país brilhar o olho, é o que me irrita, né, na esquerda, porque parece que a esquerda é uma fábrica de pobres. Eles precisam fabricar o pensamento pobre, fabricar pessoas na classe baixa para poder ter o eleitorado, enquanto que a direita traz um discurso um pouco mais liberal, na questão empreendedora, né, que quer fortalecer
O próprio Paulo Guedes fez muito isso, o setor privado, para a coisa andar e ter, assim, dinheiro na máquina para poder fazer os projetos e fazer o país crescer. A gente teve 30 anos na mão da esquerda, para quem não se lembra aí, até o próprio Fernando Henrique, lá em 94, era esquerda. Né? Depois do Collor, que foi aquele impeachment vexatório que ele teve ali, roubando o dinheiro de todo mundo na poupança, veio só a esquerda, foi Fernando Henrique, Lula, Dilma. Então a gente ficou aí praticamente 30 anos na esquerda, e quando a esquerda volta ao poder não teve esse avanço, a gente vê que a oratória é a mesma, oratória populista e ações bem diferentes do que falam, né? 30 milhões de reais gastos com viagens, 30 milhões de reais gastos só com hospedagem, né? E essas viagens todas aí da lua de mel que o Bolsonaro brincou no começo. Então, se você não concorda com isso, deixa o seu joinha aqui, se inscreva no canal e faça o seu comentário. Vai lá! Conta pra gente o que mais o Bolsonaro falou. Minha querida Bárbara, te atualizei. E daí começou, e mês a mês, ano a ano, a gente negociava com o Paraguai a redução da tarifa em dólar. E agora não tem mais dívida da Itaipu Binacional. Fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Não é uma pinguela, é uma ponte. Tem um vão de 500 metros. E começamos a terceira ponte lá em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, que vai servir para sonhada bioceânica, ou seja, podemos despachar muita coisa para os locais do mundo pelo Pacífico, não apenas pelo Atlântico. Tá? A Zona Franca atendemos em muita coisa, moralizamos a Zona Franca de Manaus, estava na mão de alguns políticos lá que era usado em causa própria, e assim foi o nosso governo, né? Não posso deixar de mencionar, já que estamos falando de alguns feitos do governo do senhor, um que sempre, para mim, foi um motivo de muito orgulho como uma pessoa que esperou por isso em nome dos outros, que seria a transposição do Rio São Francisco. E hoje a gente assiste cenas... É inacreditável, né? É inacreditável. O que aconteceu? Olha, vamos lá, vou te falar números aproximados, para não me criticar depois ali. 12 dias de bombeamento equivalia a 1 ano de carro-pipa. Tá? E o gasto de 12 dias era bem menor do que o gasto com carro-pipa. Agora, o atual governo resolveu cobrar dos governadores, porque você tem gasto, sim, e eu estava bancando essa diferença aí. Bem, não sei por que cargas d'água resolveram bloquear os canais. Parece que tem chovido um pouco mais na região, mas podemos ter problema. Quando esses canais foram bloqueados, eu vejo algumas imagens, já estão quebrando ali os canais. Eles estragam, né? Estragam. Nós pegamos muita parte da transposição destruída. Sim. O ex-governo fez 85%, 90%. Realmente ele fez, em algum trecho, chegou a fazer isso tudo. Mas por que não terminou? É para terminar em 2010, passou para 2012, 2014. Agora, a pressão do carro-pipa, que se ganha politicamente, né, o caminhão indo para lá. Pegamos muita... Olha, você não vai acreditar. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. O que acontece? Tinha empresa que transportava água. Tá? E você sabia que transportava água pelo sinal do GPS. Então tinha empresa que pegava, botava o GPS em moto, mandava o cara fazer um passeio de moto, bem grande, longe, e voltava, como a água tivesse sido entregue. Até isso acontecia. Não foi fácil combater isso daí também, tá? Meu Deus. Então, nós mudamos muita coisa. Você não vê o governo acusado de corrupção. Mas isso é um ponto muito importante, porque o fato de você mudar esquemas que sempre foram muito lucrativos para determinadas pessoas incomoda mesmo. Quem é que quer ter seus planinhos estragados? O Paulo Guedes falava tocar fogo em ninho de rato. Tocamos fogo em muito ninho de rato. Cada vez que você tocava fogo, vinha um problema para cima de mim. O pessoal fazia a matéria, acusava. Como nos acusa até hoje. Recebeu 1000 relatórios da BIM sobre a saúde, sobre a Covid. Peraí, 1000 relatórios? Eu não lembro de nenhum. Tá? E outra, relatório é do Ministério da Saúde ou é da BIM? Não, lembro da época maravilhosa dos 100 provas. Tudo era 100 provas. Tá. E era assim, tudo era Bolsonaro 100 provas. E aí, quando de fato uma coisa acontecia, era governo tal, não linkavam. Então, assim, eu preciso falar disso. Eu preciso pandemia, falar... você não fala muito, cara. Não quero falar de pandemia aqui, é que a gente não quer desagradar ninguém da mídia, não. Eu briguei pela autonomia do médico. Sim. A doença ninguém conhecia. Então, deixa o médico resolver.
Até falava com o Mandetta, né? Ah, vai para casa, quando sentir falta de ar, vai para o hospital. Eu falei, cara, por que não vai para o hospital quando sentir falta de ar? E vai para o hospital fazer o quê? Qual remédio que ele vai tomar? É tubo? Por isso que os respiradores foi lá para cima. E teve muita diferença de preço. Inclusive, é muito interessante a gente pensar, quando a gente fala da pandemia, que nós tivemos aí superfaturamentos, nós tivemos um atual ministro de Estado dizendo que fez uma compra errada, onde o Estado, onde o consórcio, a população foi lesada em 50 milhões, e a desculpa de um ministro de Estado hoje é: eu assinei porque estava em inglês. Contextualizando mais uma vez, a gente está aqui transmitindo a entrevista exclusiva do presidente Jair Messias Bolsonaro para a influenciadora Bárbara Te Atualizei, tá? Ela fez uma super entrevista aí, e o Bolsonaro mostrando tranquilidade, apesar de todas as pancadas que vem tomando da esquerda. Eu tenho uma bomba aqui, uma informação de bastidor a respeito do porquê que está rolando essa investigação em cima das joias, por que a esquerda, por que a PF está insistindo tanto na questão das joias. Quem que abriu o olho para essa situação e por que abriu? Eu tenho essa informação, vou deixar para você no finalzinho da live, quero a sua interação. Muita gente assistindo, pouco joinha, deixa o seu joinha, não custa nada para você, você vai avisar outros patriotas aí que a gente está com conteúdo bom, bacana e relevante aqui para você. Deixe também o seu comentário, faça como a Monique, o Régio, a Sebastiana, a Balbina, a Indianara Shelder, o Edner Gastão, a Maria Penha, o Isaías Ferreira, o Adriano Rocha. Seja independente, esquerda ou direita, deixe aqui a sua consideração, tudo isso é muito importante, o Brasil está vendo, o Google é o browser do Brasil, tá bom? Se inscreva no nosso canal também e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Vamos lá, Bárbara, segue a entrevista exclusiva que você conseguiu com Jair Messias Bolsonaro. Quando isso se tornou uma justificativa aceitável? O ministro é o lá da Bahia, né? Da Bahia ou de Maranhão? Acho que é da Bahia, o Rui Costa, Bahia, né? E o operador é o tal de Carlos Gabas. Para não ter dúvida. Nossa, tivemos a época inclusive, de Carlos Gabas. 10% disso foi para a prefeitura do município de São Paulo. Prefeitura que, no dia anterior ao 8 de janeiro, o cara saiu daqui às 4 da tarde para ver uma catástrofe lá. Coração grande, né? Isso nós vamos concluir falando de comissões, porque o que eu quero falar agora é de fake news. Eu dei de cara com uma fake news hoje maravilhosa, que eu tinha que trazer, vou até colocar aqui na tela para vocês, que foi a Marina, a ministra Marina, ela deu uma declaração falando que nos últimos 6 anos a criminalidade aumentou. Eu fico chocada com isso, porque não existe uma agência de fact-checking para dizer para a ministra que, olha, foi o contrário, nós tivemos uma queda nos índices de criminalidade. E aí eu pergunto para o senhor, essa fake news da Marina é uma cortina de fumaça para não falar da quantidade de desmatamento da Amazônia que está ocorrendo e que ela deveria prestar conta à população brasileira, já que na época do senhor era, oh meu Deus, chamem o Hulk, o Leonardo DiCaprio e menina Greta? Números aproximados, 2018, 60 mil mortes por arma de fogo. No meu governo, 42 mil o ano passado. E lógico, se diminuiu 1/3 praticamente, aí morreu menos mulher, menos homem. E os caras jogam, não aprenderam com o chefe deles, né? Jogam números. Igual estamos com 160 milhões de casas, é isso? 180 milhões de casas. Então, mais que dobrando o número de residência no Brasil. Como temos 120 milhões de pessoas passando fome. Esses números os caras ficam jogando para cima. Não, mas o atual presidente, ele não mente, ele comete gafe. Gafe. Um equívoco da parte dele. E ele conta sempre com a boa vontade da mídia, que eu não sei, presidente, se o interesse da mídia maior era em eleger o atual ou se era tirar o senhor. O que o senhor acha? A lógica não interessava para a mídia, né? Tem que esse pessoal de esquerda está cavando a própria sepultura. Quando nós assumimos, com o teto de gás, você tem que cortar. Cortar de onde? Propaganda oficial do governo. Ele não falava para a imprensa, se o Brasil for bem, a iniciativa privada vai mais do que compensar que estão perdendo comigo. Os caras estavam o tempo todo massacrando, mentindo de forma... E estamos hoje em dia. Quando assumiu agora o governo, ele
num projeto aí deu uma mexida, as estatais podem investir bastante, bem mais também, né? Por enquanto a mídia está em lua de mel com o cara. Mas não deveria, porque ele prometeu a redução, tem vídeos, temos imagens da redução do imposto de renda para 5 mil, prometeu, não vai cumprir. E o Bolsa Família, que ele falou que ia dar R$600, mais R$150 por filho. Hoje, principalmente na região do Nordeste, que foi uma região onde ele foi muito bem votada, porque o populismo lá sempre foi uma coisa muito exacerbada. Temos hoje a própria população mostrando que não, que esses valores estão vindo pela metade. Esse estelionato eleitoral não é denunciado. O nosso Auxílio Brasil, Bolsa Família, né? Quando você conseguiu um emprego, você não perdia e ainda ganhava mais R$200. Uhum. O atual governo voltou, que era o que ele fazia antes, e quem individualmente ganhava deixou de ganhar, em grande parte, e também perde o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, quem consegue um emprego. Então chegou na casa 1.400.000 já perderam esse benefício. Eu vejo um videozinho aqui no telefone, aqui, o pessoal revoltado. Agora, esse dinheiro ajuda a movimentar a economia local. Assim como o Auxílio Brasil lá atrás, né? A gente chegava a gastar 50 bilhões por mês naquela política, fica em casa, a economia te vê depois. Apanhei muito por causa disso. Eu falei, vai se parar, morrer de fome. Vamos ter saca no supermercado e vai ter uma confusão no Brasil sem tamanho. Então, esse dinheiro movimenta a economia local. Tem muito município, no especial dos estados mais pobres, né, que são do Nordeste, devia ser os melhores estados. Porque a esquerda administra há 20 anos aquele negócio lá. Tinha que ser os melhores estados do Brasil. Uhum. A esquerda está lá há 20 anos mandando. Tá? Então, tem município que tem mais gente ganhando auxílio, Bolsa Família, do que carteira assinada. Sim. Lógico que a tendência, o ideal é você começar a mudar isso daí. Tá? E nós estamos fazendo o possível. Quando se fala em pequena reforma trabalhista do Temer, o governo quer rever, ninguém tirou direito do trabalhador. Eles falam que tiram direitos, são mentirosos. Não tirou direitos, até porque os direitos estão garantidos no artigo 7º da Constituição. Nem por proposta emenda da Constituição você mexe nisso, porque está numa cláusula pétrea. Mas é a política da mentira, é de chegar ao poder, não interessa como. Então, por exemplo, qual é a intenção nossa, comparando com a esquerda? Não tinha sede pelo poder. Quantas vezes eu falei, o presidente está na praia tomando caldo de cana, né, comendo um pastel, que realmente haja paciência. Mas eu entendia como uma missão, nosso criador, isso daí. Agora o pessoal está aí para o poder. E falar que ele é a solução. E quando está dando errado, a culpa é do governo anterior. Pois é. E assim, é estranho quando você tem essa sede por poder, atualmente por vingança, que você decide o que é melhor para a pessoa além dela mesma. Uma coisa que o senhor nunca falou que nunca faria, seria a questão da regulamentação, tanto da mídia quanto dos profissionais autônomos. Inclusive, nós tivemos aí vários profissionais se mostrando nisso. E hoje, vou dar um exemplo dos Ubers, eles falam assim, nós não queremos que você faça isso, não faça. E aí vem esse governo que acha que sabe o que é melhor para a pessoa, em vez da própria pessoa, dizer que assim, não, você não sabe o que é bom para você, nós vamos regulamentar para que você ganhe menos, porque nós sabemos o que é melhor para você. Um exemplo, o saque aniversário do FGTS, que o senhor também promoveu. Então, assim, para mim é assustador ver sendo desfeitas. Olha a Bárbara tocando na ferida que eu abri aqui. Feitas, e, nossa, e como foi difícil, porque nós tínhamos um Congresso resistente em nome de uma dominação política, porque do momento onde você tem uma população mais pobre, ela fica mais suscetível a ser influenciada. Além do PIX, nós transformamos o Brasil no segundo país mais digital do mundo. Muita coisa você pega no teu telefone. Carteira de habilitação, um montão de coisa. Reformamos a lei de cartórios. Hoje em dia, você está em condições de você comprar e vender imóvel dentro da tua casa. Registrar um filho de dentro do hospital. Tá? Além da liberdade econômica, o cara queria, por exemplo, vender o cachorro-quente na praça. A mulher queria abrir um salão de beleza. O outro queria uma oficina mecânica. Eu estava com o pedido na prefeitura, a prefeitura levava meses, até anos,
para conceder o alvará. Você faz o MEI dentro do quarto hoje. Com o pedido, se em 30 dias a prefeitura não responder, ele pode abrir esse negócio. Tá? Desenvolvimento econômico. Demais, demais. Tá? Quando você fala em jet ski, falei no começo do programa aqui, alguns, está atendendo o rico. Não, quem está na marina tomando conta de jet ski é um cara humilde. A Europa tem 7 milhões de veleiros. E cada veleiro, de forma direta ou indireta, são 2 empregos. Então, eu entreguei o Brasil com 8 pontos e alguma coisa de desempregado no Brasil, bem melhor do que eu recebi lá do governo Temer lá atrás, e com a informalidade quase toda funcionando. Estava voando, começando a voar o Brasil. Mas isso foi um fenômeno que a gente assistiu acontecer, que foi primeiro uma tomada global da esquerda, depois uma guinada à direita, e aí nesses mesmos países a volta da esquerda, e agora a gente vê de novo a retomada da direita. Talvez não seja até uma coisa errada, porque eu acredito que poder é alternância, mas o que... Depende de que alternância é essa, né? Entre um polo e outro. Eu, por mim, eu ficaria só com um espectro ideológico. Mas eu acredito que poder é alternância. O que me cria o medo da gente não conseguir ter novas eleições devido às ideias autoritárias que esse governo tem, porque eles acusaram o senhor durante muitos anos de ser um autoritário, e aí eles se mostram os verdadeiros autoritários em vários aspectos, e nós teremos em breve a internet regulada, nós teremos os trabalhadores não podendo ser donos dos seus próprios trabalhos, porque eles são chamados de pseudos empresários de si mesmos. Isso foi um escritor progressista que escreveu esses dias, achou um desrespeito. E o que o senhor acredita que causou esse fenômeno do pessoal ter ido para a esquerda após experimentar um governo mais conservador e agora está voltando? É tipo, corre que deu errado? YouTube Premium é o YouTube sem anúncios. Boa pergunta, né? Boa pergunta que a Bárbara fez ali agora. O que fez o cara fazer o L, né, embaixo da mesa? Não, né? Mas na Argentina vai voltar. Inclusive falaram que tem um Bolsonaro na Argentina. Não. Inclusive eu tive numa cidade de São Paulo, no mês retrasado, e tinha um argentino lá que há 20 anos está no Brasil. Dele, acho que é Milei o nome dele, esse argentino lá. Daí ele falou que vai voltar para a Argentina, vai votar, até porque esse Milei é meio maluco, igual eu era. A Argentina lá, o sistema eleitoral é diferente do nosso, tá? E o Paraguai é um exemplo para o mundo, o sistema eleitoral lá, a cabine de votação. Olha o que eu estou falando, olha o que eu estou falando. Mas dá para mudar muita coisa ainda, dá para ter esperança. Não só o sistema eleitoral, né? A administração política do Paraguai tem que ser espelhada. A Trump volta, no meu entender. Houve muita acusação de fraude, aquele voto pelos Correios. Muitos condados, alguns estados estão acertando isso aí, outros estão deixando como está. Agora, acontece uma coisa, nesses 3 meses dos Estados Unidos, é a mesma coisa quase que você vê o Brasil com 5 regiões. Onde há o maior fluxo? De que região para que regiões? Nordeste para Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Tá? Há 20 anos governado pela esquerda, pelo PT. O pessoal sai de lá. Os estados americanos, os democratas, que são parecidos com o PT, né, fogem para os estados republicanos. Essa é uma grande realidade. Agora, se você perguntar para qualquer um dos Estados Unidos que quer voltar para o Brasil, ele quer voltar até, mas não com esse governo que está aí. Na verdade, as pessoas estão saindo do Brasil e dolarizando o dinheiro. Eu vi que foi uma das maiores compras de dólar dos últimos anos, sim. Que foi a retirada. As pessoas estão com tanto medo da economia no Brasil. Eu mesmo botei uma parte, mais ou menos 140 mil dólares lá fora do Brasil e depois a conta minha foi encerrada, depois da busca e apreensão na minha casa. A mídia contou isso para todo mundo. Inclusive, a mídia tem acesso a cada coisa do senhor, né? Por exemplo, COAF, o vazamento das pessoas que doaram. A minha vida toda, minha família toda vazando dados do COAF. Mais uma vez agora, né? A questão da busca e apreensão. Agora ele vai falar da busca e apreensão. Eu estou assistindo junto com vocês, tá? Eu fiz questão de não assistir a entrevista antes para ter a naturalidade dos comentários que eu estou trazendo aqui para vocês. Para quem chegou agora, eu peço que interaja, deixe o seu joinha,
comente aqui e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações também. Você está aqui ao lado do Thiago Parigiani, jornalista, estou aqui repercutindo a entrevista exclusiva que o Bolsonaro deu à Bárbara Te Atualizei, uma grande influenciadora política do nosso país. Eu tenho uma informação de bastidor, por que o Lula está encarniçando tanto essa questão das joias, e acho que é o calcanhar de Aquiles, sim, do Bolsonaro, mas vou explicar o porquê que ele está enxergando o problema do jeito que ele está enxergando e o porquê que ele está insistindo tanto, né, ao ponto de querer colocar o Bolsonaro na cadeia, como fizeram com ele lá atrás, mas não por conta de presentes, mesmo porque ele já falou que recebeu 11 containers de presentes, né, e alguns dos presentes também desapareceram, e esses presentes foram pagos, os presentes que desapareceram, e aí tá tendo esse rolo aí com o Mauro Cid, que eu acho que quem vai se dar mal, na verdade, é o Mauro Cid, né, que ele tem uma cara de culpado. Ele me parece aquele... Era o Maia, né, que era o presidente da Câmara, que ele tinha uma cara de assustado, né, o Rodrigo Maia tinha uma cara de assustado, todas as entrevistas, aquele bicho pegando pra Dilma e ele com aquela cara de assustado, né, então o Mauro Cid me lembra muito o Rodrigo Maia, eu acho que aí foi a falha, mas como o Bolsonaro mesmo fala no começo, né, quem errou tem que pagar. Então fica comigo que eu tenho essa informação e vou trazer já já para você. Tá acabando a entrevista e a gente já vai repercutir. Se você chegou agora, se você estiver na reprise, fica tranquilo que vai começar tudo na sequência novamente, você não vai perder nenhum detalhe dessa super entrevista exclusiva com Jair Messias Bolsonaro, comandada pela Bárbara Te Atualizei, tá? Vamos lá, vamos seguir para o final e a gente vem com as considerações finais. Na minha casa. O MP foi o contrário, foi para buscar meu cartão de vacina, todo mundo sabe que eu tomei vacina. É muito estranho a gente Foi para pegar o telefone. É claro que foi para pegar o telefone, mas é estranho a gente pensar nisso, que hoje em dia a gente assistiu ministros da Suprema Corte de alto e bom tom. Eu vi a corridinha, eu vi a mala de dinheiro, e mudou. Tem muita prova. E hoje em dia não, hoje em dia a gente vai atrás de cartão de vacina. Você... Parece piada. O que parece que muita gente mudou? Você está prometendo perguntar, eu dou a palavra-chave. Vaza Jato. Tá? Mudou. Muita gente resolveu mudar de lado ali com medo, tá? Mas deixa para lá. É isso daí. O presidente não pode contar a fofoca pela metade, não. Deixa para um outro momento de falar sobre Vaza Jato aí, ou falar sobre o inquérito que ocasionou a minha inelegibilidade, um inquérito aberto em novembro de 2018. E até hoje ele não foi concluído. Depois que eu divulguei para os embaixadores, ele foi chancelado como confidencial. E você não sabe, então, o que está dentro daquele inquérito. Eu sei, mas não posso falar porque passou a ser crime. Até eu divulgar, não era crime porque não tinha classificação sigilosa. Depois passou a tê-la. Mas esse é o novo normal. Inclusive, os inquéritos que eu estou, quando eu consigo acesso a alguma coisa, está lá embaixo. Você não pode falar sobre isso, porque... Então, assim, e aí você acaba se tornando... O próprio inquérito acaba sendo uma pena. Porque a mídia pega você sempre e refere investigado, inquérito tal, como se isso fosse um crime hediondo. O engraçado é que os verdadeiros criminosos, eles chamam de suspeitos, como, por exemplo, no que aconteceu agora em São Paulo, né? Todos os anjinhos são tratados como suspeitos, mas o pessoal do dia 8 de janeiro são os bandidos, os terroristas. Tem 200 e poucos presos na... Muito bem, e agora a gente vai aqui. Tenho que contextualizar essa situação, tá? Que eu estou falando para vocês aqui, que a gente tem essa informação de bastidor do porquê que Lula está trazendo essa questão à tona, né? Na verdade, as pistas vêm dele mesmo, né? Não precisa nem de uma informação de bastidor como a gente teve lá de Brasília, mas essa fonte trouxe essa questão, e aí o próprio Lula, ele avaliza essa situação quando ele fala aqui, quer ver? Teve um inscrito do nosso canal que trouxe essa situação para a gente aqui agora. O Lula fala de 11 containers, né, se eu não me engano, de presentes que foram dados a ele. Vou trazer aqui o comentário para ficar bem contextualizadinho, para ninguém sair daqui com dúvida hoje, tá? Quero avisar que depois que eu fizer as considerações finais, eu vou passar a entrevista novamente para vocês acompanharem os melhores detalhes aqui e interagirem aqui no chat. Então não sai. Se você chegou agora, você não vai perder nenhum detalhe, porque a nossa ideia aqui é frisar pontos chaves dessa fala do Bolsonaro, que estava quietinho até agora, não estava aí batendo de frente com o governo, estava lá em silêncio, manteve a postura, né, esse tempo todo depois que o Lula assumiu a presidência, ele estava procurando ficar o mais neutro possível, aí tornaram ele inelegível. Falei, agora vai vir bomba, né, agora ele vai falar, e ele começou a falar
agora. Começou a falar pela Bárbara, te atualizei aí, que fez essa belíssima entrevista exclusiva com o Jair Messias Bolsonaro. Então, o que acontece? Tá aqui, ó, comentário dos nossos inscritos, o Osmar, né? Osmar, 11 containers de presentes para o Barba. Nesses presentes aí, muitos sumiram também, né? O que apuraram aí do Mauro Cid foram Rolex, né? Para quem não sabe, o Mauro Cid é aquele secretário de luxo do Bolsonaro, aquele cara da confiança dele, que emprestava o celular para o Bolsonaro mandar algumas mensagens, e o Mauro Cid fez uma grande cagada. Pegou um desses presentes, mandou entregar em mãos para ele, pelo que a gente apurou, e o pior de tudo, desses presentes que foram entregues em mãos, né, meio que desviados, ele vendeu, né, 2 Rolex, se eu não me engano, um Rolex e um outro relógio muito valioso, e aí pediram de volta esses presentes e ele teve que recomprar, porque ele tinha vendido sem autorização esses presentes. Por que o Lula foi atrás disso? O Lula sabe que é aí que mora o perigo. Como todo ex-governante, imagina que você é o gerente de uma padaria. Você sabe aonde que é o calcanhar de Aquiles daquela administração, daquela padaria. Vamos trazer para o micro para ficar fácil de entender. E aí, quando você reassume o poder da gerência daquela padaria com fama de ex-bandido, como você assumiu, vamos supor que você tenha sido um gerente corrupto naquela padaria, você roubou o caixa e você voltou para administrar. Só que você sabe que você não precisa, não é só roubando o caixa que você é corrupto. Se você recebe uns pãezinhos ali de brinde ali de algum fornecedor e você revende aqueles pãezinhos sem passar pela padaria, você também é um criminoso, né? Então eu peço que seja simplesmente feita a justiça, não é isentando o Bolsonaro de culpa, atribuindo culpa ao Lula, mas tenho certeza, Lula sabe que é possível roubar muito dinheiro através desses presentinhos, tá? E tenho certeza de que o caminho para ele ter se beneficiado de algumas situações não foi só um sítio em Atibaia, um triplex, né? Deve ter tido presentinhos ali também, só que agora, nesse momento, ninguém vai investigar, né? E aí não cabe muito à direita esse discurso, porque quem está no poder é a esquerda e está mirando a direita para querer pôr o Bolsonaro na cadeia, desmoralizar, falar, tá vendo, ó, todo mundo aqui é bandido. Eu acho que é essa a proposta da esquerda, falar, ó, todo mundo aqui rouba. Eu roubei, companheiro, mas todo mundo rouba, é normal roubar, praticar uns crimes aqui, entendeu? Então vocês têm que aliviar para mim, que eu só quero ficar de lua de mel aqui com a Janja, companheiro. Então, é isso que ele quer, eu acho. Em vez dele focar na economia, fazer esse país guinar, produzir por mais dinheiro ali na máquina, até para ele ficar, né, mais lua de melístico do que ele já está, ele está querendo só desmoralizar o Bolsonaro, colocando ele na cadeia. Mas quem vai para a cadeia, na minha visão, se realmente aconteceu isso, é Mauro Cid, né, secretário direto do Bolsonaro. Agora, se pingou dinheiro na conta do Bolsonaro, o Bolsonaro tem culpa no cartório. Eu duvido que o Bolsonaro se sujaria por isso. Ainda mais sabendo que ele estava com a mira na cabeça o tempo todo ali, fiscalizado pela Globo. E o Elias Conceição também, acho que vale destacar o comentário dele, que desde 85 a gente está aí com a esquerda no poder. De 85 a 2018 foram 33 anos de esquerdalhas no Brasil, 33 anos de desgraças para o país, segundo ele. Só tivemos um alívio de 2019 a 2022 durante o governo Bolsonaro. Nós patriotas sabemos que o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu acho que o nosso país tinha tudo para ser melhor do que o que é hoje. E nesses 43 anos de vida eu vi muito retrocesso e muita má administração do nosso dinheiro, né? Eu fico muito triste, essa questão que o Bolsonaro traz de que o empreendedor ele começou a reagir, é muito verdade, porque quem tem um pequeno comércio sabe que o governo Bolsonaro favoreceu esse tipo de situação, e favorecendo o pequeno comércio, favorece a geração de empregos, né? Ele fala até do jet ski, que muita gente chama de boizão lá, eu também acho desnecessário ficar pagando de rico andando de jet ski, mas ele fala, o cara que cuida lá na Marina não é boizão, ele nem anda de jet ski, só manobra o jet ski e gera empregos, né, aquilo ali. Então, para se repensar algumas ações, para refletir sobre tudo que foi dito, e por isso que eu vou deixar para vocês de novo a entrevista na íntegra aqui. Eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta, e para quem estiver na repetição ou na live, fica tranquilo, reage aí no chat que eu vou estar lendo todos os comentários com o máximo de atenção, e eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Deixa eu só deixar no ponto para a gente poder fazer a finalização. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Daqui a pouquinho eu volto. Fica com a entrevista da Bárbara, te atualizei na íntegra para você aí, amigo patriota. E interaja no chat, se inscreva no nosso canal e faça parte dessa família de 70 mil inscritos, tá bom? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Tô lendo todo mundo, hein?